Queridos, abram suas Bíblias, Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao 17. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17. Eu quero falar hoje sobre capacitados. Capítulo 4 de Êxodo, do versículo 1 ao versículo 17. Quero convidar você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Eu estarei lendo e vocês observem atentamente a leitura. Próximo domingo nós vamos abrir o espaço para nossos jovens falarem e dizer o que foi o congresso de jovem na vida deles. Próximo ano, eu estava dizendo, nós vamos levar um ônibus só da nossa igreja a Colinas. Êxodo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam? Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu da serpente. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão novamente. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó apareceu a você. E o Senhor continuou: ponha agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditem na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvir o que você disse, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a tua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém, outro que quiser enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita,
não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na sua boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a você o que deve fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será como ele, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará o sinal. Deus de infinita graça e bondade, fala ao coração de cada um de nós, pela tua palavra. Estamos aqui para ouvir do Senhor, aos nossos corações, para que possamos sair daqui, desejando ardentemente fazer a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Ao ser chamado pelo Senhor, Moisés olha para si e vê a incapacidade de exercer a função de ir em nome daquele que o chamou. Moisés, ele olha para si, para suas características de homem pesado de língua, e questiona Deus, que o chama sobre esta decisão. Deus chama a atenção de Moisés por causa da sua resistência. O povo de Israel estava há muito tempo sem se relacionar com Deus. O povo estava sem esperança. O povo de Israel estava escravizado pelo Egito numa vida muito sofrida. Eu acredito que Moisés pensou em tudo isso, vendo a situação daquele povo, imaginou: ninguém vai me ouvir. Esta missão que Deus está me convocando a fazer é uma missão impossível. E por isso Moisés achava que não conseguiria. Queridos, quando Deus nos chama, Ele nos dá meio, Ele nos capacita. Quando Deus nos chama, Ele nos dá bom êxito. Por mais difícil que seja a missão que Ele nos convocar a fazer. Porque o mais importante não é se você vai ter o êxito que você imagina ter, mas é atender o chamado de Deus, mas é cumprir aquilo que Deus mandou você fazer. Às vezes nós queremos fazer e queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. Quem não já falou de Jesus para alguém, evangelizou e ficou triste quando essa pessoa não se converteu? Às vezes nós queremos fazer aquilo que é obra do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus diz que quem convence o pecador da justiça e do juízo, quem é? Segundo a Bíblia, é o Espírito Santo de Deus. Moisés, ele via a sua incapacidade, mas ele via a dificuldade daquele povo sofrido, escravizado,
de entender que Deus há muito tempo que não se manifestava, agora se manifesta a Moisés, conhecido por aquele povo como um soldado que havia assassinado alguém. Muitos da época de Moisés, quando ele fugiu para o Egito, aliás, quando ele fugiu do Egito, já não viviam mais, mas a história de Moisés era conhecida. E Moisés via quase que impossível esta missão. Uma outra coisa que eu quero que nós entendamos, que quando o Senhor nos chama para uma missão, Ele usa o que nós temos, Ele usa o que somos, para termos bom êxito naquilo que Ele nos chama a fazer. Às vezes o Senhor nos chama para uma determinada tarefa e somos resistentes porque não temos o que outros têm, porque não temos a qualificação que outros tiveram, não temos os recursos que alguém tem e que está fazendo talvez a mesma coisa que o Senhor nos chamou a fazer. Mas o Senhor quer utilizar a cada um de nós com as ferramentas que temos, com a qualificação que temos, com a intelectualidade que temos. Porque o importante é nós atendermos o chamado de Deus. O pecado mais cometido por nós que atendemos o chamado de Deus para a salvação, é quando nós não atendemos o chamado de Deus para fazer o seu reino conhecido. Pois é muito claro quando o próprio Cristo diz aos seus discípulos, em João capítulo 15, verso 16, Ele diz, não foram vocês que me escolheram a mim. Pelo contrário, foi eu que os escolhi. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu dar a sua vida para que nós pudéssemos ter salvação. Ele escolheu nos amar de maneira incondicional, mas para um objetivo específico, porque sem o Senhor nos amar da maneira como Ele nos amou, nós não teríamos salvação, nós não seríamos canal de bênção para muitos que precisam conhecer a Cristo. E Ele diz mais, não foram vocês que me escolheram a mim, pelo contrário, foi eu que os escolhi e vos designei para que vocês produzam frutos bons. Frutos que permaneçam, frutos saudáveis. É o objetivo que Ele nos escolheu para que nós sejamos bênção na vida de outros que ainda não lhe conhecem. E às vezes nós nos achamos incapazes. Eu não sei como começar, eu não fiz seminário, eu não fiz um treinamento primeiro. Gente, nós sabemos dizer o que Cristo fez na nossa vida, não sabemos? A sua experiência com Cristo é suficiente para você falar dele para alguém. Dizer o que você já entendeu e que levou você a entregar sua vida. É simples. No versículo 2 do capítulo 4, quando Moisés se mostra resistente, no versículo 2 ele diz assim, então o Senhor perguntou a Moisés, o que é isso que você tem na mão? Ele respondeu, um bordão. E ele disse, usa isto, joga no chão. E aquele bordão, aquele cajado se transformou numa cobra. E ele ainda quis correr com medo. E Deus chamou ele, epa, pega, estende a mão e pega pela cauda. E aquela cobra torna-se novamente no cajado. O Senhor disse, usa isso que você tem na mão. Usa o que você tem para chamar a atenção deste povo.
E se isso ainda não for suficiente, quando você chegar lá, tem bastante água, tem um rio perene lá, pega um pouco daquela água, joga na terra seca. E essa água vai se transformar em sangue. Ele quer que nós usemos aquilo que nós temos, Ele quer que nós usemos a capacidade de cada um de nós, Ele respeita as nossas limitações. Ele respeita o que somos, a forma como nós falamos. Há pessoas que são altamente intelectuais e que são mais profundas, que falam bonito de Jesus Cristo, mas tem aqueles que falam errado, mas que falam a coisa certa. Eu conheço um missionário, desculpe, que ele falava muito errado. Eu digo falava que eu chamei ele para conversar e ele estudou, e já melhorou bastante, mas ainda fala muito errado. Ele é do interior. E ele assumiu uma igreja, a igreja o chamou porque ele é um homem muito amoroso, muito cuidadoso. Mas o seu linguajar é do caboclo. É modo de quê? Nós rem. Então é um linguajar que eu não sei nem dizer direito aqui como é que ele falava, mas era totalmente daquele caboclo lá do mato. E tinha o 2º grau completo. Tem, aliás. E a igreja o convidou e depois de alguns meses, uma igreja que tem vários professores, e alguém entra em contato comigo, pastor, eu já não suporto mais o irmão fulano pregar, porque ele fala tão errado, pastor. Ele fala tão errado que me dói os tímpanos. Eu disse para aquela irmã, você prefere um homem que fala errado, que tem uma vida ilibada, que conhece a Cristo, que fala a verdade, ou um homem como o que veio antes, que adulterou e que tinha uma vida totalmente errada, comprava e não pagava? Aí disse, pastor, você está me colocando numa situação difícil. Eu digo, minha irmã, é só a realidade. O irmão faz o trabalho que deve ser feito? Faz, pastor. Eu não suporto ouvir ele pregar. Eu digo, acho que a irmã precisa orar por você mesma. Mas aqueles professores pelejaram até que o irmão um dia me chamou. Ele é muito meu amigo. E disse, pastor, eu vou deixar a igreja. Eu digo, a igreja vai perder muito. Mas se Deus tocou no seu coração para você deixar, fique à vontade. E logo uma outra igreja o chamou. E eu conversei com ele sobre isto. Eu digo, estude, leia livros, melhore o seu vocabulário. E assim como Deus tem te usado, você falando deste jeito, Deus vai te usar você falando correto. Ele é um homem de Deus, onde a comunidade que ele mora, as pessoas confiam plenamente nele. Um dia, o filho de uma macumbeira se engasgou com um pedaço, com uma cabeça de peixe. Um pedaço de cabeça de peixe. E a macumbeira imediatamente mandou, chama o irmão fulano lá, chama aquele irmão lá para orar para o meu filho, senão meu filho vai morrer. Não foi ele que me contou. Foi lá na comunidade que ele mora, as pessoas ficaram pasmo, porque quando aquele irmão chegou lá, a criança estava desfalecida. E ele disse, meu Deus, esta senhora confiou tanto em mim, eu estou aqui, eu não sei o que fazer. E aí eu conversando com ele sobre esse acontecido, ele disse, pastor, eu simplesmente me ajoelhei e disse, Senhor, não deixe que eu envergonhe o teu nome. E meteu o dedo na garganta do menino, empurrou a cabeça do peixe e disse, não sei, meu dedo parece que esticou. Porque era quase impossível eu tocar na cabeça do peixe. E ele disse que empurrou para dentro e a criança engoliu e respirou. E aí lá disse que ele ressuscitou o menino. Ele disse, não pastor, a criança não estava morta. Eu não ressuscitei ninguém não. Gente, não importa a forma como você fala. Fale da parte de Deus. E Deus vai te usar.
Não importa se você tem muito recurso ou pouco recurso, não importa o que você tenha em tuas mãos, use-a para a glória de Deus e Deus vai te usar. O que o Senhor nos chama a fazer, Ele nos capacita, Ele está conosco na obra. Um dos grandes problemas para atendermos o chamado do Senhor é que nós confiamos muito mais nas coisas que temos e no que somos do que naquele que nos chamou. Às vezes nós temos pavor de atender o chamado de Deus. De fato, trabalharmos com Deus nunca é fácil. Nunca é. E é por isso que nós dependemos dEle, cada momento quando nós servimos a Ele. Foi fácil realizar o trabalho de missões aqui, a feira missionária? Foi fácil? Não foi. E às vezes até a gente briga entre a gente, porque cada um quer fazer de um jeito, mas Deus usa cada um do jeito que a pessoa sabe fazer. Às vezes nós queremos que as pessoas façam do mesmo jeito que eu faço. Não funciona assim. E eu sempre digo que Deus respeita a sua particularidade. Deus respeita as suas limitações. Mas tudo o que fizer, faça para a glória do Senhor. E Ele se manifestará através de você para cumprir aquilo que Ele te chamou para ser e fazer. Por mais difícil que seja a missão, confiarmos no Senhor da missão é vitória certa. E a alegria que vem ao nosso coração ao cumprirmos aquilo que Deus nos chamou para fazer, gente, é uma alegria que você não sabe descrever, você não sabe contar. Se você disser assim, pastor Mendes, me conta a alegria de fazer a obra do Senhor. Eu não sei. Mas quem faz, sente. E sabe o que sente. Então não se esconda atrás da sua incapacidade, não se esconda atrás dos seus medos, não se esconda atrás dos obstáculos que aparecem, porque aparecem sempre. Não significa que não teremos barreiras, não significa que não teremos obstáculos, e às vezes obstáculos quase que intransponíveis. Porque aquilo que Moisés viu no povo de Deus era algo que era impossível que aquele povo atendesse o chamado dele e entendesse que Deus o havia enviado. Mas o Senhor que nos chama, é Ele que dá a vitória. Abra suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. E veja o que Deus fez com Josué quando ele substituiu Moisés. Eu tenho plena certeza que Josué também ficou temeroso quando Deus convocou ele, quando Moisés havia partido, quando Deus levou Moisés dessa terra. Uma coisa que devemos confiar, apesar de não vermos o Senhor, Ele é presente a cada momento. O nosso problema é que nós somos muito empíricos, nós queremos crer naquilo que vemos. Esse é o nosso grande problema. Mas o Senhor disse a Josué no versículo 5 do capítulo 1, o seguinte: seja forte e corajoso. Aliás, aqui o versículo 6, versículo 5. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, eu estarei com você. Não te deixarei e nem te desampararei. Que maravilha saber que o Senhor é presente conosco a cada momento. Não temas, nem se espante com as dificuldades que, na hora que você colocar-se à disposição do Senhor, dificuldades aparecerão.
Mas não é para nós desanimarmos, não. As dificuldades vêm para a gente perceber a mão de Deus agindo em nosso favor. Queridos, eu vou fazer 30 anos de ministério agora, dia 16 de dezembro deste ano. 30 anos que sou pastor. Ministério um pouco mais. Mas que fui ordenado ao ministério pastoral, a gente vai fazer 30 anos. E nós já vimos dificuldades aonde eu achava que, eu digo, Senhor, acho que eu sou pequeno demais para isto, e às vezes eu ia simplesmente me ajoelhar e chorar. E depois eu vi as coisas acontecendo como se Deus não precisasse de mim. Mas simplesmente Ele precisava que eu aceitasse o desafio. E comigo não é diferente, com vocês também não. Deus chamou cada um de vocês para uma missão. No corpo de Cristo não há membro que não seja útil, não há ninguém chamado pelo Senhor Jesus que não seja para promover o seu reino, que não seja para mostrar o seu amor, para mostrar o seu perdão, para mostrar a sua salvação. Atenda o chamado e dependa totalmente daquilo que Ele faz por nós e faz através de nós. Ele quer apenas que nós sejamos seus instrumentos. Pensando bem aqui no instrumento, aqui nesse teclado. Se o Mateus não estiver aqui tocando, ele vai sair algum som nele aqui, Mateus? Do mesmo jeito somos nós, não vamos fazer nada sem o Senhor nos utilizar. Mas para isso é necessário que nós nos coloquemos à disposição dEle. O próprio Cristo declara muito bem no capítulo 15 de João, ele diz assim, sem mim, vocês não vão fazer nada. É chamando-nos a atenção de que nós venhamos depender dEle e confiar nele. Ele nos chama a atenção de várias maneiras. Mais uma vez eu quero usar o exemplo de Josué, quando ele diz o seguinte, no capítulo 1 de Josué ainda, no mesmo capítulo, a partir do versículo 6 ao versículo 9, ele diz, seja forte e corajoso, porque você fará este povo habitar na terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Versículo 9. Não foi isto que eu te ordenei? Seja forte, muito corajoso. Não tenha medo, nem fique assombrado. Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. O Senhor quer usar nossa vida. Ele quer usar nossa vida em casa. Ele quer usar nossa vida no trabalho. Na nossa vizinhança. Para proclamarmos as boas novas que nós um dia enxergamos. Nós não podemos ser egoístas ao ponto de nós acharmos que estamos garantida a nossa eternidade, enquanto há muitos ao nosso redor e às vezes dentro da nossa própria casa que ainda não conhece a verdade.
E dentro de casa, que é o lugar mais fácil da gente evangelizar, não é verdade? Eu vejo alguns fazerem assim. Eu sei que não é fácil, mas é o lugar onde o Senhor quer nos ensinar, é a nossa faculdade. Sabe por quê? Porque dentro de casa as pessoas nos conhecem. E o nosso testemunho em casa precisa ser apurado. Porque em casa as pessoas têm coragem de meter o dedo na cara da gente e dizer: e você não é crente? Por que você está fazendo isto? O Senhor quer nos usar na nossa casa. Seja forte e corajoso. Não temas. E uma coisa que eu sempre digo é que antes de orar pelos seus, ore por você mesmo. Para que você dê bom testemunho. Para que Deus te dê sabedoria e saber como dirigir as palavras. Porque a palavra, a verdade, ela já dói por si só. E ela falada de maneira errada, ela espanta. E às vezes nós temos que pedir a Deus, que Deus nos dê sabedoria para aproveitar as oportunidades. E não ser inoportuno. Porque assim que eu me converti, eu me tornei um crente chato para meu pai e para minha mãe. Eu queria que eles se convertessem na marra. Porque eu tinha medo deles morrerem sem Cristo. E às vezes eu me tornei inoportuno. Queria falar de Jesus para eles, toda hora que eu estava com eles era falando. Um dia meu pai me mandou me calar. Ele disse: rapaz, você está chato demais, depois tu é um crente, para com isso. Só tu agora sobe das coisas. E meu pai, que era tão meu amigo, passou a se distanciar de mim. E eu fui orar por mim mesmo, para que o Senhor me desse sabedoria, para que eu aproveitasse as oportunidades e não fosse inoportuno. E pedi a Deus que me desse sabedoria de como eu poderia falar sem ferir a fé dele. Porque apesar de ser uma fé que não é agradável a Deus, mas é uma fé e a gente tem que respeitar. E a maneira como nós vamos falar, você pode desrespeitar a pessoa e você vai criar um muro de separação. Por causa da intimidade que temos com aqueles que vivemos e convivemos, às vezes não sabemos falar do amor de Deus. E é por isso que eu digo, antes de nós orarmos pelas pessoas da nossa casa que ainda não conhecem a Cristo, ore por você mesmo. Para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê o momento certo, a maneira correta de falar. Quando o Senhor nos chama para uma função, seja no trabalho, seja na igreja, ou uma missão, mesmo que seja no trabalho, seja aonde for, Ele quer que nós sejamos sua testemunha, Ele quer que as pessoas vejam Ele em nós. E aí é onde nós precisamos orar muito por nós mesmos, para que nós não venhamos decepcionar o chamado de Deus. Nós precisamos ter um coração disposto a aprender. Precisamos ter um coração ensinável. Não nos acharmos autossuficientes. Que eu já encontrei pessoas que às vezes, uma coisa que eu gosto é de ensinar. Mas já encontrei pessoas que dizem: eu tenho tantos anos de crente. Quantidade de anos de crente não significa nada se você não se coloca de maneira correta na presença de Deus, para que o Senhor te use. Há muitos crentes que entendem mal o que o Senhor manda fazer. Certa vez um senhor disse assim: pastor, eu tenho o dom da exortação. E um senhor de idade já. Eu pastoreava ele e ele me dava muito trabalho na igreja.
Várias pessoas saíram da igreja por causa da grosseria dele, principalmente jovens. Eu dizia, irmão, menos. Tenha mais cuidado com a nossa juventude, tenha mais cuidado com as pessoas que chegam na igreja. Sabe, pastor, eu tenho o dom da exortação. Eu digo, meu irmão, pois faça com amor. Porque não adianta você ter um dom e não fazer com amor. Você está espantando as pessoas. Aí ele ficou assim, eu tive que falar a verdade. Eu digo, não são poucos que já saíram da igreja por sua causa, pela sua falta de educação. Então, eu estou falando para o irmão com carinho, que eu tenho certeza que o irmão pode ser uma bênção. Não estou questionando o seu dom de exortação. Mas você pode fazer de maneira diferente. Foi preciso a gente dar um choque para que ele pudesse aprender. Ele foi para a escola de líder e aprendeu. E hoje é uma bênção na igreja. Nós precisamos ter o coração ensinável. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e ouvir pessoas, que Deus usa pessoas para nos ensinar. Às vezes nós precisamos de ajuda até de outras pessoas. Nós precisamos um do outro. Moisés, o Senhor disse para ele, você tem um irmão, Arão, um levita, que fala muito bem. Use ele. Eu vou te ensinar como fazer para você usar ele. Eu colocarei as palavras na tua boca e você será para ele como Deus. Você vai usá-lo para falar por ti. No começo, Deus colocou o Arão na vida de Moisés. E logo depois, quando ele aceitou o ministério, que já estava trabalhando, que já estava exercendo a missão que Deus o havia chamado, Deus colocou também a sua irmã, Miriam, que o ajudou muito na trajetória no deserto. E às vezes precisamos de pessoas. Não podemos abrir mão de pessoas que podem nos ajudar. Portanto, dependa do Senhor. Aprenda. Confie naquele que o chamou. E saiba que independente da sua cultura, independente do que você sabe ou não, você pode ser um instrumento maravilhoso nas mãos daquele que sabe fazer todas as coisas. Só se coloca à disposição. E é na dificuldade que a gente vê a mão de Deus agindo. Ah, pastor, você não conhece minha família. Você não conhece minha vizinhança. Deus conhece. E Ele sabe te usar da maneira mais maravilhosa, de maneira que você sequer imagina. Mas você vai ver a mão do Senhor agindo através de você. Só se coloque à disposição. O Senhor te capacita. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigado por ter nos chamado a te servir. Obrigado porque o Senhor nos deu o teu Espírito Santo, que está conosco cada momento da nossa vida, onde quer que estejamos. Seja o que for que estejamos fazendo, o Senhor, através do teu Espírito Santo, está conosco, nos capacitando. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito na tua igreja, na vida de cada servo teu. Eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer. Nós te agradecemos, pois apesar das nossas limitações, o Senhor quer nos utilizar. O Senhor nos motiva quando dá alegria ao nosso coração por fazermos as mínimas coisas que o Senhor nos chamou a fazer. Como é bom, Senhor, te servir.
Obrigado pela alegria que o Senhor deu ao coração de cada servo teu que fez a feira missionária ontem aqui. Obrigado, eu vi a alegria em cada um. Queremos te agradecer pela tua presença conosco neste culto. Muito obrigado pelos louvores, pelo testemunho do que foi a feira missionária. Nós te agradecemos, só temos a te agradecer e nem temos palavras adequadas para dizer o quanto somos gratos, mas o Senhor conhece o nosso coração e sabe da nossa gratidão. Continua operando na vida de cada um, motivando a fazer a tua obra, motivando a levar a tua salvação a quem ainda não te conhece. Transforma a tua igreja, a Igreja Batista da Ressurreição, naquilo que o Senhor quer que sejamos. Nos colocamos inteiramente à tua disposição, para que o Senhor nos utilize conforme a tua boa vontade. Age, Senhor, no coração de cada um. Eu creio no Senhor, eu confio em Ti. E muito obrigado mais uma vez por ser o nosso Deus. E te louvamos pelo que o Senhor é para nós. Oramos em nome do Teu Filho Jesus, que reina para sempre. Amém e amém.